Realmente um privilégio aqui da Super Rádio receber um dos maiores locutores esportivos do rádio brasileiro, né? Segundo os colegas de trabalho e todos nós que já nos acostumamos a ouvi-lo, ele é considerado realmente um dos mais técnicos profissionais de locução esportiva do rádio, da história do rádio brasileiro. E realmente começou lá atrás, lá em Fabril, né? Nos treinos lá da Rádio Cultura de Lavras, né? Fazendo exatamente um trabalho fantástico e hoje está aí numa expectativa de um novo trabalho. Bom dia, José Silvério. Bom dia, Luiz. Um grande abraço para você. Estou te esperando aqui um tempo, mas como eu estou em Lavras, eu não sei o que é que aconteceu, o telefone não tocou. Até agora mas não aí tocou. E agora, quando eu vi, na tela estava aparecendo a chamada, aí é que eu atendi, mas ele não tocou. Aconteceu alguma coisa. O importante é que você está conosco. De Lavras, mas não foi no Fabril que eu comecei, não. Foi na Olímpica, que era o outro time da cidade, na época. Eram 2 times amadores, era uma rivalidade tremenda. E, coincidentemente, hoje, 20 de julho, está completando 57 anos que eu irradiei o meu primeiro jogo, que foi no dia 20 de julho de 1963. Quer dizer, um privilégio nosso, né? Era o dia do aniversário da cidade. Aliás, nesse momento, a cidade está vivendo uma discussão danada para voltar a data de fundação da cidade para o dia 20 de julho, porque ele foi mudado para outubro, numa determinada época, para fazer uma emenda de feriado. Aí mudaram para qualquer dia de outubro, 12 ou 13 de outubro, já aí juntava dia do professor, mais umas coisas, como aqui tem muita escola, aí ficava uma semana inteira à toa. E por causa disso mudaram o dia do aniversário da cidade. Mas agora está uma discussão na Câmara Municipal tremenda para voltar o aniversário de Lavras para o dia 20 de julho. E dia 20 de julho é o dia do aniversário da Olímpica, que praticamente nem existe mais, que era a Associação Olímpica de Lavras, que era o outro time bom da cidade. Os 2 disputavam tudo aqui, mas claro, era futebol amador. E exatamente num jogo da Olímpica com o Bragantino, um jogo amistoso, em 1963, eu irradiei o meu primeiro jogo com 17 anos de idade. Olha, que maravilha, né? Então nós estamos chegando num dia importante para você, né? Num dia que você faz 57 anos de rádio. Hoje tem comemoração. Tem comemoração, tem que ter, né? E como é que foi essa sua passagem? Além do rádio, você teve uma passagem pela televisão também, né? Não, televisão, na verdade, o que eu fiz foram 3... Eu fiz 3 coisas na televisão. 3 coisas esporádicas. Eu narrei a abertura da ESPN, que foi com a Copa do Mundo de 1970, e não sei que ano que foi, mas foi no começo dos anos 80, 80 e pouco. Eu fui emprestado pela Jovem Pan e narrei os 6 jogos do Brasil na ESPN, inaugurando a ESPN no primeiro jogo do Brasil na Copa de 70, porque naquela época o Brasil não tinha, por incrível que pareça, nenhuma cópia de jogos de 70, porque eles foram queimados. É verdade. No incêndio que teve numa televisão em São Paulo, e eles foram queimados e não tinha mais. Aí a ESPN, quando foi fazer a sua inauguração, trouxe dos Estados Unidos, que tinha a cópia dos 6 jogos da seleção brasileira, e eu fui convidado e contratado para narrar os 6 jogos pela ESPN. Aí tentaram me contratar logo na sequência para ser o locutor da ESPN, mas eu não quis. E eu fiz também a Olimpíada de Atlanta, nos Estados Unidos, cujos jogos de futebol não foi. Você vê, nos Estados Unidos tudo é diferente. Lá a Olimpíada de Atlanta, o futebol foi em Miami e Orlando. E eu narrei a presença do Brasil, que foi eliminado, tinha um grande time. Eu narrei na ESPN os jogos aliás, desculpe, na Manchete. Na Manchete, né? Isso aí que foi TV Manchete aí, né? Fiz do Rio de Janeiro, é verdade.
fiz os jogos da seleção brasileira na Olimpíada e depois fiz a final dos Jogos Olímpicos. Foram essas duas passagens. Também a Manchete tentou me contratar, mas quando eu comecei a conversar com eles, eu já vi que a situação lá não estava das melhores, tanto é verdade que pouco tempo depois a Manchete deixou de existir. Mas eu tive também, independente de qualquer detalhe que possa ter acontecido nessas duas passagens pela televisão, eu tinha a minha paixão pelo rádio. Eu comecei no rádio, gosto do rádio, fiz o rádio e foi ao rádio que eu me dediquei. Tanto é verdade que fiquei, se você fizer a conta, esse tempo todo aí, 57 anos narrando futebol pelo rádio, e isso me satisfez plenamente. Nunca fui um cara ambicioso financeiramente, ganhei bem até, mas foi mais por coincidência do que por luta por dinheiro. O mais importante era ser feliz. Eu confesso que, apesar de todos os percalços que a vida te dá, né, porque a vida não é uma linha, ela um sobe e desce. Eu fui muito feliz na minha caminhada pelo rádio e parei. Na verdade, eu tive o meu contrato rompido com a Bandeirantes por causa da pandemia, mas a própria Bandeirantes já tinha manifestado que logo depois de tudo isso faria uma nova contratação, mas eu cheguei à conclusão de que o meu momento tinha chegado e 57 anos fazendo a mesma coisa e já caminhando esse ano, quando chegar novembro, eu vou completar 75 anos de idade. Eu nunca fiz nada na vida a não ser trabalhar e me cuidar pelo rádio, então eu tomei a decisão de parar definitivamente. É uma decisão que está bem firme e eu realmente acho que foi correta, porque tem esses meses todos aí, está muito bom. Bom, nós estamos com o Fábio e com o Júlio Birilo aqui, conosco na mesa. Hoje eu estou pelo telefone, viu? Eu estou como você, também estou pelo telefone hoje, viu? Vamos lá. Mas Fábio e Júlio Birilo. Bom dia, José Silvério, pai do gol. É um prazer tê-lo aqui conosco no Debate em Família. E eu queria perguntar para você, o Fábio Patrício está falando, queria perguntar para você o seguinte, né? 57 anos de carreira, viu uma mudança do futebol muito grande nesses tempos todos, né? O futebol melhorou ou piorou, na sua opinião? Você que ficou nas cabines muitas vezes aí narrando o jogo, né? Para muitos piorou. Eu queria saber a sua opinião. E outra coisa é o seguinte, né? Que muita gente fala, né? Como seria o Pelé hoje jogando no futebol atual? Ele seria esse craque fantástico que foi ou não? Como é que seria? Eu não teria tanta facilidade assim. Como é que você viu tudo isso? Olha, vou começar pelo seu final. Vamos lá. O Pelé seria o maior em qualquer época. É, isso aí. O Pelé, além do futebol excepcional que ele teve, né? Que é mais ou menos indiscutível, eu nunca vi nesses anos todos em que ele jogava e que eu praticamente acompanhei tudo, porque quando ele começou lá por volta de 56, na verdade o Pelé não é muito mais velho do que eu, a diferença é pequena, o Pelé sempre mostrou um futebol diferente. Então ele foi diferente. Além de tudo, foi um profissional sério, dedicado, com uma força física extraordinária. Então tudo que você falar em relação ao Pelé, ele se encaixa em qualquer tempo do futebol. O Pelé era forte, o Pelé era batalhador, o Pelé tinha uma condição física privilegiada e, como jogador de futebol, nós não vamos discutir, não vamos falar nada. Não, o Pelé, eu sempre disse, em todas as vezes em que eu conversei sobre Pelé, conversando em rádio, em televisão, falando, ouvindo e acompanhando, eu narrei alguns jogos dele, você vendo qualquer coisa que você falava, eu digo, olha, Pelé é sinônimo de grande jogador, então não dá para discutir. Se ele jogasse hoje, ele seria também o maior. Indiscutivelmente, foi o grande craque do futebol brasileiro e do futebol mundial,
com ele nós quebramos os paradigmas de Copa do Mundo, e o Brasil disse que tinha isso, tinha aquilo, em 1950, no próprio Maracanã, um super time, mas não ganhou a Copa do Mundo. E depois que o Pelé parou, você vê que o futebol brasileiro teve uma queda extraordinária, porque, além de tudo, ele era um exemplo, não só pelo comportamento dentro do campo, mas pelo futebol que jogava. Então, todo mundo queria fazer algumas coisas que o Pelé fez, ninguém conseguiu, mas pelo menos tentou, e isso já melhorou muito o nível do futebol. Eu acho que Pelé é sinônimo de futebol. Hoje, ele seria também o grande jogador do mundo. Com relação à mudança e comparação de tempo, eu sou meio contra fazer comparação de tempo, porque é tudo diferente, tudo mudou. A condição física hoje é mais forte, os jogadores são mais longevos, então nós temos isso de bom no futebol, uma força física muito grande. E isso faz com que, tecnicamente, o jogador não possa fazer o que fazia naquele tempo. Você vê, por exemplo, é outro que eu digo, o Garrincha, que eu também vi jogar bastante. Aliás, eu vi mais o Garrincha do que o Pelé, por ter derivado minha vida mais para o lado do Rio do que de São Paulo, num determinado ponto. Então, o Garrincha, por exemplo, hoje, jamais faria aquilo que fez, porque com aqueles dribles que ele dava, com aquelas paradas que ele parava para retomar a bola, quando ele voltasse para retomá-la, ele ia encontrar pancada pela frente. Tudo é diferente no mundo de hoje do futebol. O nosso futebol, que continua sendo bom, mas não ganha nada, é um futebol... É engraçado isso, que a gente discutia antigamente que o futebol europeu era bom, mas era físico. O futebol brasileiro hoje não é nem físico nem técnico. Quem dera que ele tivesse a força física do futebol que a Europa tinha naquele período. Então, eu me recuso a fazer qualquer tipo de comparação. São mundos absolutamente diferentes os daquele tempo com o de hoje. Perfeito, obrigado, Silvério. Júnior Berilo. Bom dia, Silvério. Eu queria te fazer uma pergunta, eu queria que você relembrasse um fato inusitado que aconteceu... Tá muito baixinho, dá uma aumentada para mim aí. Bom dia, Silvério, melhorou? Bom dia. Bom dia, um prazer. Eu queria que você comentasse um fato inusitado que aconteceu em 86, na Copa do México, México 86, quando você foi cobrir um jogo lá, vocês não conseguiram cobrir o treino e você precisou subir no telhado de uma casa lá para poder fazer a cobertura. Foi algo inusitado que mostra que tem que ser criativo nesse setor. Olha, a Copa do Mundo do México, eu não sei se foi apenas por uma acolhida que o país deu ao brasileiro, com o Brasil que tinha sido campeão no México em 70, mas a Copa do México foi excepcional para o futebol brasileiro. O Brasil jogou bem, o Brasil fez tudo certo. O grande problema do Brasil, e isso é uma coisa que foi lamentável, eu critiquei na época, fui muito criticado por ter criticado, o Brasil insistiu com o Zico, que foi um dos grandes jogadores do nosso futebol, e o técnico Tele Santana, com quem eu tinha uma grande amizade, que começou aqui em Belo Horizonte, quando ele começou como treinador e veio dirigir o time de júniores do Atlético Mineiro, um time para o qual ele torcia, ele insistiu muito com o Zico. O Zico não tinha nenhuma condição física de disputar um campeonato de segunda divisão. E o Brasil insistiu com o Zico para jogar a Copa do Mundo lá no México. Ele tinha que ter ficado lá sem jogar, sem nada. Tanto é verdade, e eu critiquei muito, eu tinha uma coluna no jornal O Estado de São Paulo, nessa época, e eu escrevia bastante sobre esse assunto, que tem uma repercussão muito grande, e eu fui muito criticado por ser contrário à escalação do Zico, mesmo estando permanentemente ao lado do Tele lá no México. O Tele sempre foi meu amigo, como eu disse, e a gente ficava muito junto e conversávamos muito. E eu falava, eu não ponho o Zico, ele não aguenta. Ele não estava aguentando andar. Você encontrava com o Zico no treinamento, ele não andava. Tanto é verdade, e os fatos ficaram a meu favor, que ele fez a jogada que sofreu um pênalti. Mas
A partir do momento que ele fez a jogada, sofreu o pênalti, ele já não estava aguentando nem a ficar em pé mais. Aí ele foi bater o pênalti e perdeu o pênalti que teria dado a vitória na disputa dos pênaltis ao Brasil diante da França. Aí ele perdeu o pênalti. E isso foi uma coisa lamentável para o Zico, que era um jogador de bola parada excepcional. Foi um dos grandes cobradores de falta que eu vi. E além de ser um jogador tecnicamente maravilhoso, era uma pessoa dedicada, esforçada. Olha, você ficava com pena de ver o Zico fazendo treinamento e tratamento para jogar a Copa do Mundo lá no México em 82, 86. Então, a gente fica com pena disso, mas foi o erro do Pelé, um técnico excepcional, mas que cometeu esse erro insistindo com o Zico, talvez pressionado por todo mundo. Aí, Luiz Carlos. Bem, José Silvério, olha, eu quero agradecer a você aqui pela gentileza, você que está em Lavras aí, né, curtindo as suas férias, né? Eu espero que ela não seja definitiva, viu, José Silvério? Todos nós que gostamos do futebol, todos nós que gostamos do futebol. Conversando aqui com a minha mulher, esse fim de semana eu fui para Varginha. Sim. Tem uma filha dela, um filho dela que mora lá, que é médico em Varginha. Nós fomos lá, passamos 3 dias lá e voltamos ontem. Sim. E eu estava conversando com ela agora de manhã e ela estava falando comigo isso. Foi uma decisão acertadíssima minha de parar. Eu vou completar 75 anos, a vida já vai chegando mais perto, já vai encurtando, o meu caminho já vai encurtando, já vai diminuindo. Aí, coincidentemente, é porque nós estamos falando do dia de hoje, que está completando 57 anos que eu irradiei o primeiro jogo. 57 anos fazendo a mesma coisa, trabalhando nas mais diversas situações, começo, que todos vocês sabem muito bem, é muito difícil, depois encontrar um espaço. Aí eu consegui meu espaço em São Paulo, eu consegui um espaço extraordinário a partir da Jovem Pan. Fui considerado grande locutor durante muito tempo, né, e todos os prêmios possíveis, mas vocês sabem muito bem que isso causa 2 coisas, um desgaste físico e mental muito grande, e eu tive esse desgaste mental, tudo muito grande, tudo muito forte, e causa muita discussão, muita briga, porque todos vocês sabem disso, não é nenhum segredo, o mundo é muito cheio de inveja. E aí, quando você para de trabalhar, no meu caso foi uma parada que era prometida para um determinado tempo, mas aí eu cheguei à conclusão que deveria ser definitivo, é muito bom. E aí você começa a conhecer as pessoas. Felizmente, eu tenho sido muito bem tratado. E tem muita gente falando que eu não tinha que parar. Eu ontem, por exemplo, recebi pelo meu celular a mensagem de um ouvinte que estava falando a respeito do meu trabalho, porque ele não me conhece pessoalmente, e ele me comparando a grandes figuras do rádio e da televisão brasileira de uma forma muito lisonjeira. Tem esses momentos muito bons, mas tem gente que liga e fala, até que enfim ele parou, porque ele estava ficando chato, porque já estava velho. Então tem essas coisas todas que acontecem, você faz as suas medidas, vê a sua família, conversa com as suas pessoas, mede até a conta bancária para ver se não vai passar fome, e você chega à conclusão que pelo tempo de idade que eu tenho, e pelo tempo calculado de vida, que você não pode calcular, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 10 anos, mas tem sempre uma previsão. Dá para comer arroz e feijão tranquilamente. Então, realmente, é melhor ficar tranquilo do que arriscar a voltar. Mas vamos criar bem honestamente, eu tenho observado muito isso. Tudo que se fala no futebol hoje, e até nesse momento que ele está parado, falando em recomeço, está se falando na televisão que está fazendo uma força danada, porque não tem o que fazer em determinados momentos, que fica forçando para a volta do futebol. E eu tenho uma impressão que forçar a volta do futebol nesse momento é um péssimo negócio para o futebol.
porque essa doença ainda está solta por aí, e no Brasil, um país muito grande, com uma diferença enorme de camadas pessoais, ela pode pegar de volta aí, aliás, está pegando, pelas informações que a gente tem, informações minhas, são só de jornal e televisão, e rádio, óbvio, e não tenho nenhuma informação física. Em São Paulo, por exemplo, ainda existem muitos focos, muitos problemas da doença, e eu acho que não vai acabar porque nós vivemos num país muito pobre. Então, realmente, ficar num cantinho do mundo, bem tranquilo, bem sossegado, é melhor para mim. Pela minha idade, pela minha família, por tudo que nós temos. Todos nós que somos seus fãs, né, sentimos muito, todos nós que somos seus fãs, sentimos muito, obviamente, essa paralisação desse trabalho maravilhoso que você, de alguma forma, nos ofereceu durante todos esses anos. As suas narrações são imperdíveis, né? E a gente poderia dizer para você, Zé Silvério, que é o pai do gol, né? E criando um neologismo aqui, você é imorrível, né? Você é imorrível. De qualquer maneira, todos nós teremos você, toda vez que nós ouvirmos uma narração de futebol, com certeza nós estaremos ouvindo lá no fundo, né, a tua voz, vibrando. Vamos relembrar sempre, sempre. Relembrar Obrigado, sempre. Eu fico emocionado com isso. Acho que, no fundo, era exatamente isso que eu queria. É mais ou menos assim, eu cumpri a minha missão, cumpri aquilo que eu prometi. Tem que saber parar, né, José Silvério? Tem que saber parar também, né? Tem que saber parar. Eu acho tem que saber parar. Por isso é que a gente não insiste. Mas olha, uma coisa é certa, tanto nós aqui da Super Rádio, como com certeza vários programas de rádio e televisão, sempre estarão ouvindo você falar, entendeu? Vez por outra estaremos ligando para você, para perguntar a você sobre isso ou sobre aquilo, porque a sua palavra sempre terá a força. Não, e também, Luiz Carlos, e também a história, né? Por isso que eu fiz essas duas perguntas para ele, porque muitas pessoas fazem isso, né? Muitas pessoas falam sobre isso, né? E ficam comparando. Para mim, eu concordo plenamente com o Silvério. Primeiro, que você não consegue comparar os tempos do futebol, né? E segundo, que o Pelé é incomparável, sempre foi. É só você olhar e jogar. Ele é incomparável, mas muita gente ainda teima em comparar essas situações. Então, nada como o José Silvério, que está há anos no futebol, vendo futebol de perto, né, de cadeira cativa ali, né, ou de dentro até, para falar sobre esses dois assuntos. Por isso as minhas duas perguntas para ele, né? Então, eu queria agradecer muito a sua entrevista conosco aqui, José Silvério, e principalmente essa carreira maravilhosa que você teve, que nos brindou durante anos e anos com narrações espetaculares do futebol brasileiro. Muito obrigado. Obrigado a vocês por tudo isso, me deixa até emocionado. Eu estarei às ordens para conversar com vocês quando vocês quiserem. O meu telefone vocês têm, vão me achar. Vocês vão me achar aqui em Lavras ou em São Paulo. Eu estarei sempre às ordens. Agora, eu acho que realmente o meu tempo venceu. Eu acho que a gente precisa entender isso. E me desculpem, mas eu tenho uma desconfiança muito grande naquilo que o rádio tem feito atualmente, sabe? O rádio ficou muito despersonalizado. Algumas emissoras grandes que tinham obrigação de puxar o rádio, elas estão deixando tudo de lado. Elas não sabem o que querem. Uma que é forte, mas cuida muito mais da televisão, que é fraca, e acaba perdendo espaço no rádio e não conseguindo na televisão. Então, tudo isso é uma situação muito triste para o rádio. Eu vejo, nas conversas que a gente tem com diretores de rádio, com algumas pouquíssimas exceções, quando íamos tratar, né, no caso passado, de coberturas internacionais, que obviamente não custam barato, que eles ficam, mas não vale a pena fazer, quem sabe faz daqui, não manda mais. Eu falo, pois você pode fazer daqui, você pode fazer daqui tudo que você quiser. Então vende dinheiro daqui também, porque vende dinheiro internacional
para depois gastar dinheiro do Brasil, é uma covardia que se faz como anunciante. E o que aconteceu? Os anunciantes começaram a descobrir que as transmissões não eram feitas como estavam prometidas, e isso foi acabando até o número de anunciantes no rádio. É uma pena, mas eu acho que, além de tudo, os dirigentes de rádio, de forma geral, todas as rádios fortes têm também televisão, eles veem a rádio pensando na televisão. É uma coisa muito diferente, o dinheiro é completamente diferente, mas é também na hora de vender. Então, realmente, eu acho que o rádio brasileiro precisa retomar o seu caminho, porque senão ele vai afundar como está afundando o nosso país. Tá aí. Muito obrigado ao José José Silvério, muito Silvério. obrigado. Muito obrigado pela entrevista aqui conosco na Super Rádio.